Já faz mais de 16 anos que eu tomei a iniciativa de entrar no mercado de tecnologia. E quando eu decidi entrar nesse mercado, eu não tinha nenhuma ideia de onde que eu estava entrando. Eu parti simplesmente do conselho de um amigo meu que vivia me falando: Alisson, entra na área de tecnologia. Mas isso não foi proposital, eu não estava buscando entrar na área de tecnologia. E também não ficava lembrando o tempo todo desse meu amigo me falando sobre a área de TI. Aconteceu que eu fui trabalhar em uma papelaria quando eu tinha meus 16 anos e ali eu tive a primeira oportunidade de estar no dia a dia com uma pessoa que trabalhava com TI. O dono, naquela época da papelaria que eu trabalhava, era um analista de sistemas. E era muito interessante que eu via ele chegando na empresa que eu trabalhava, dava oi, bom dia para todo mundo e subia pro escritório dele. E eu ficava vendo, poxa, o que será que esse cara faz lá, né? Até que depois de um tempo que eu já estava trabalhando na papelaria, eu comecei a trocar umas ideias com ele e perguntava para ele: tá, cara, mas o que você faz? Você trabalha com TI? Você mexe em rede? Você formata computador? Eu não tinha total noção sobre o que ele fazia, mas eu ficava questionando, porque no meu ponto de vista, TI era basicamente trabalhar com informática, né? Essa informática básica que a gente conhece hoje, a formatação de computador, instalar um software, baixar um programa, gravar música em pendrive, fazer algumas coisas até com disquete que ainda tinha naquela época. Mas a grande questão aqui de tudo é que eu perguntei para ele um dia e ele me disse: cara, eu sou analista de sistemas. Aí eu: tá, mas o que um analista de sistemas faz? Aí ele disse: cara, eu programo, trabalho para uma empresa, para outra empresa, numa eu faço programação, na outra eu dou uma consultoria, na outra eu presto algum outro tipo de serviço, tal. E aquilo começou a me deixar assim um pouco intrigado, porque eu pensava: caraca, ele trabalha para algumas empresas, ele não tá dentro das empresas trabalhando, ele tem a empresa dele, ele é meu chefe. Poxa, que loucura é essa, né? Aí depois de um tempo, né, conforme eu ia ficando mais amigo dele, eu perguntava: tá aí, ganha bem nessa área, como é que é? Então ele percebeu que eu estava extremamente intencionado em saber cada vez mais sobre o mercado de tecnologia que ele trabalhava. Eu perguntava para ele como é que era, se era difícil de entrar, se não era. Até que no final das contas, ele me falou uma coisinha ou outra ali e eu decidi buscar aprender mais sobre como eu poderia estar entrando no mercado de tecnologia. Então eu lembro que na época eu comecei a buscar materiais em um site que se chamava Postilando. Até nem sei se existe mais, mas eu comecei a pesquisar lá coisas do tipo: tá, como é que eu começo a virar um programador? Como é que eu viro um programador PHP? Como é que eu vou trabalhar com a web? O que é web? O que é HTML? O que é CSS? O que é isso? O que é aquilo? Porque no final das contas eram muitas nomenclaturas, eram muitas siglas e eu ficava assim totalmente perdido. Mas eu acabei entrando em grupos, acabei trocando ideias com outras pessoas e fui construindo ali um raciocínio lógico, né? Raciocínio lógico para que eu conseguisse percorrer um determinado caminho. Então eu perguntava para uma pessoa que de repente eu descobria que era programadora e falava assim: tá, para eu aprender a fazer essa tela aqui, o que tu acha que eu tenho que fazer? Daí a pessoa dizia: olha, você pega isso, aquilo, tal, você monta desse jeito e tal, e quando você vir você vai ter esse resultado aqui que é o esperado, né? Então eu acabei que fiz esse caminho dessa forma assim um pouco mais informal, mas foi dando certo. Até que, então, eu tava meio perdido naquela época, sabe? Porque eu não sabia se eu ia para uma área de logística, se eu ia fazer faculdade de educação física, porque o meu desejo maior era entrar na área de medicina. Eu gostaria de ser médico pediatra. Como eu sou filho de um caminhoneiro e sou filho de uma costureira, eu na época não tinha condição para que, né, eu pudesse estudar medicina. Então eu busquei alternativas de estudar na Argentina, de estudar na Bolívia, de estudar em qualquer outro lugar, menos no Brasil. Porque na época eu acho que a faculdade custava uns 3, 4, 5, 6 mil por mês. Hoje deve estar, sei lá, uns 15 mil para você estudar medicina. Então, a grande questão de tudo isso é que no final das contas eu percebi que nem indo para outro país eu conseguiria estudar medicina, porque mesmo assim ainda ficaria inviável. E tava eu ali trilhando esse caminho de repente entrar na área de tecnologia. Comecei a analisar e eu percebi que, poxa, quer saber? Tô gostando disso, eu acho que de repente eu vou entrar na faculdade para trabalhar com tecnologia. Eu acabei pedindo as contas da onde eu trabalhava, que era essa papelaria. Eu já tava com uma base assim bem básica sobre como era a programação e tudo mais, e decidi entrar na faculdade de ciência da computação. Fui para a faculdade de ciência da computação e eu acho que na primeira ou na segunda semana eu já colei no coordenador e disse: cara, eu preciso de um estágio, eu preciso trabalhar, eu preciso descobrir como é que se faz isso, eu preciso descobrir como é que se faz aquilo. Tu sabe se alguém está interessado em alguém que não tem conhecimento ainda para entrar no estágio para aprender a programar? Aí esse meu coordenador ele chegou e disse: cara, tem uma pessoa que eu acho que vai te ajudar muito. Inclusive, né, eu entrei nesse estágio com essa pessoa e essa pessoa me ajudou bastante nesse início. Eu era estagiário no CAV da UDESC. CAV UDESC é basicamente a faculdade estadual do estado de Santa Catarina. E esse CAV era um centro
que tinha a parte de engenharia agrônoma, a parte de medicina veterinária e outros cursos, outras modalidades mais nessa área mesmo, né? Porque a gente está em Lages, está falando um pouco mais assim da serra, então ali tem muita questão da pecuária, tem muita questão, talvez um pouquinho da pegada agrícola, mas também tem muita questão da veterinária ali, justamente porque também tem bastante criação de gado e tudo mais, né, naquela região. Lages é uma cidade, né, que tem um território muito grande, um dos maiores territórios daqui de Santa Catarina, se não for ainda o maior. Mas enfim, isso eu estudei na época da minha escola lá, e eu vou dizer para vocês que eu não fui um bom aluno, eu fui um aluno muito abaixo da média. Inclusive eu reprovei, fiz supletivo e ainda consegui, né, entrar na faculdade. Mas ainda eu quero chegar aqui num ponto bem interessante sobre essa questão da faculdade, que é aqui eu não acabei a faculdade. Eu cheguei num ponto que buscar a prática pela parte de tecnologia, aprender mais, buscar fazer cursos, ler livros, buscar por conta própria descobrir como fazer as coisas, como desenvolver um software, como desenvolver uma solução, me fez com que eu desacreditasse um pouco na faculdade, porque às vezes a gente tinha muita abordagem com professores que eram da área de estudo mesmo, a parte científica, que às vezes eles ficavam fazendo códigos e tudo mais, só que eles nunca tinham tido alguma experiência real. Por exemplo, poxa, a gente está enfrentando agora aqui uma situação de nota fiscal, integração que você faz e tudo mais, como é que a gente resolve isso? Aí tinha alguns professores que sequer tinham ouvido falar sobre área fiscal, financeira, sobre outras áreas assim, que no final das contas são problemas que a gente acaba resolvendo para essas áreas aqui na vida real. Então eu comecei a analisar, poxa, tá, mas os professores só sabem ali fazer um algoritmo e coisa e tal, e tem algoritmo que eles ensinam que eu nunca vou aprender a fazer na minha vida. Claro, também existiam os professores que estavam ali no dia a dia trabalhando, no dia a dia em uma empresa, trabalhando como consultores em algum negócio, e que também davam aula. Então, no final das contas, foi por minha própria postura, por minha própria posição, que eu decidi declinar da faculdade, porque daí eu pensei em um ponto aqui, poxa, eu quero ter mais tempo para estudar, né? Também, aos meus 19 anos, eu acabei me tornando pai, o que fez com que eu acelerasse um pouquinho mais esse processo todo de conseguir organizar a vida financeira, organizar a vida para criar um filho, organizar a vida para estudar. Então, no final das contas, foram escolhas. E eu não me arrependo até hoje dessa escolha que eu fiz. Eu consegui trilhar um caminho aí de autodidatismo, né? Se é que essa palavra existe, porque a palavra autodidata existe, né? Mas nós brasileiros gostamos de criar algumas outras palavras que não estão ali inclusas no Aurélio. Então, assim, eu criei esse caminho onde eu fui estudando, onde eu fui trilhando formas de caminhar por onde eu queria ir, de descobrir as coisas por mim mesmo, por cursos, por pessoas me ajudando, pegava um mentor aqui, pegava um conselheiro ali, e eles me ajudavam a chegar até onde eu cheguei hoje. A grande questão, né, do porquê de eu estar fazendo toda essa apresentação é que eu quero falar para você que eu era uma pessoa completamente abaixo da média de notas. Eu não sabia matemática, eu não sabia física, eu não sabia química, eu sabia... Eu era um dos caras que olhava assim pro futuro e dizia, caraca, né? Na época eu tocava, até falei uma vez com um amigo meu, 2 vezes, a gente se olhou, né? E eu disse, cara, se a gente não tocar bem instrumento musical, a gente tá na merda, porque a gente nunca vai conseguir ser um cara de sucesso em nenhuma outra área, a gente não sabe nada, cara. Então, no final das contas, eu fiz disso uma inverdade pra mim, né? Hoje, sou uma pessoa que consegue estar ajudando aí muitos empresários na área de tecnologia, nos seus negócios, inclusive ajudo pessoas que querem alavancar de alguma forma o seu momento atual de carreira para conseguir entender se de repente faz ou não faz sentido para o mercado de tecnologia, se faz ou não faz sentido escolher uma outra área, né? Então sim, me tornei um mentor de pessoas, né, para que elas consigam saber de verdade, ter um despertar profissional para seguirem um caminho, encontrarem um propósito em meio de tudo isso. Além de ser consultor de tecnologia, ainda sou também conselheiro de tecnologia para algumas empresas, sou conselheiro também de investidores que estão investindo em startups para ajudar eles a tomarem decisões, né, verificarem se de fato aquilo que a empresa está pedindo de investimento faz sentido, se aquilo que elas estão prometendo entregar ou aquilo que elas têm realmente faz aquilo, tem aquela promessa mesmo, se faz sentido, não faz. Então ajuda assim, digamos, meio que numa auditoria técnica e também de pessoas para entender como é que é o perfil de cada um daqueles que estão comprometidos, né, a estar ali na parte daquela empresa para receber o aporte e o investimento. Conselheiro de empresas de tecnologia, basicamente ajudo elas a tomarem algumas decisões em relação à tecnologia para saber se elas estão indo no caminho correto, se elas não estão indo no caminho correto, se faz sentido fazer a aquisição de determinada tecnologia, de determinado ERP para que elas consigam trabalhar com o negócio, para que tipo alinhem o negócio com software, com tecnologia, para que consigam ter produtividade, enfim, para que consigam atingir todos os objetivos que elas têm no dia a dia para conseguirem alcançar essas metas por meio da tecnologia. Também como consultor, eu posso criar algum tipo de software, posso chamar uma equipe que eu trabalho hoje em dia fixo, tenho meus caras aqui que me ajudam a resolver os problemas, meus nerds, e a gente pega projetos, analisa
analisa o contexto, analisa o que o cliente pede, a gente ajuda startups a construírem seus produtos, a gente ajuda empresas a construírem softwares customizados para elas mesmas, a gente ajuda a trabalhar em projetos de inteligência artificial, de analytics, de BI, Business Intelligence, a gente ajuda assim, a empresa a resolver qualquer problema relacionado à tecnologia. Então tem o meu esquadrão, o meu squad, que está totalmente preparado para resolver qualquer tipo de problema que exista no meio de tecnologia para qualquer tipo de empresa, seja de uma empresa pequena que está começando agora até uma empresa gigante que já tem anos de mercado, tem uma equipe gigante de tecnologia, uma equipe gigante de colaboradores e quer de alguma forma resolver algum tipo de problema. Então, para vocês entenderem como é que eu fiz para chegar até aqui, foi necessário explicar para vocês de onde eu vim. O que eu tenho para te explicar é que a tecnologia está disponível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha o interesse de entrar em tecnologia pode entrar. Não precisa ter esse medo, eu não sei matemática, eu não sei estatística, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Tudo bem. Você talvez nem precise dessas áreas para você trabalhar com tecnologia. Porque aqui você está olhando, de repente, um caminho só de trabalhar como programador, de trabalhar como um engenheiro de software, alguém que fica resolvendo problemas reais, assim, muito grandes, muito complexos. Mas para tu fazer algum tipo de software de gestão de cadastro de pessoas, de produtos, você não precisa ter essa questão de matemática. Para trabalhar com software, você precisa ter lógica de programação. Você precisa entender como resolver um problema. Você desenha na sua cabeça, tá? Eu tenho essa entrada aqui de informação que eu preciso trazer para cá, né? De forma, podemos dizer aqui que posso traduzir isso que está entrando para ter essa saída aqui, né? Que é aquela tela bonita com aquelas informações, aquela entrada também com os dados bonitinhos que sai um outro tipo de informação. A grande questão aqui é que a gente está falando de programação, certo? Mas também tem gente que cuida de banco de dados, que verifica os dados que estão no banco de dados. Tem gente que cuida de toda a estrutura para um banco de dados funcionar, para o software funcionar, que é o que a gente chama da galera de DevOps. Existem muitas áreas dentro da própria tecnologia. Então se você falar, eu sou da área de desenvolvimento de software, mas só daqui você já começa a desmembrar várias outras formas, vários outros trabalhos. Você pode ser uma pessoa que testa software. Se você é uma pessoa que testa software, você só precisa entender o que aquele software faz para você testar aquele software, tá me entendendo? Então, trabalha na qualidade de software, trabalha no suporte daquele software, e a gente está falando aqui só de software ainda, a gente não está indo ainda para infraestrutura. Você pode trabalhar com servidores, você pode trabalhar com a informática mais básica, instalar computador, configurar computador, formatar computador, trabalhar com instalação de redes, trabalhar com configurações de impressora. Tecnologia é tudo isso. Tecnologia engloba tudo praticamente que a gente vive hoje. Eu não quero que você se acanhe, eu não quero que você fique aí pensando que de repente tecnologia não é para você, porque tecnologia é para quem está disposto a aprender. Tecnologia é para quem quer saber um pouquinho mais de uma área em que você pode trabalhar de casa, que você pode ter ótimos ganhos, que você pode ser o dono da sua agenda, o dono da sua vida basicamente agora, porque você não precisa estar ali, batendo cartão o tempo todo para algumas empresas. Você pode ser um prestador de serviço, você pode prestar serviço para pessoa física, você pode prestar serviço para pessoa jurídica, você pode trabalhar de casa, você pode trabalhar da empresa, você pode trabalhar da onde você desejar, se tiver de acordo com aquela experiência de vida que você quer ter. Tecnologia tá aí para todo mundo, tecnologia tá aí para quem quer aprender, tecnologia tá aí no YouTube. Se você quiser procurar agora a área que você mais achar interessante sobre tecnologia, provavelmente você vai encontrar algum tipo de assunto que seja coerente, interessante para você aprender sobre tecnologia, beleza? Meu nome é Alisson Pereira, eu tô aqui para te ajudar a desmistificar qualquer questão sobre tecnologia, tá? Não esqueça aí de comentar se você já trabalha com tecnologia, se você quer entrar nesse mercado de tecnologia, e conta um pouco mais sobre as suas inspirações, aonde tu tá querendo chegar com tudo isso, quais são os seus sonhos, seus desejos, que eu vou responder aqui, eu vou comentar, vou trocar ideia contigo, tá bom? Não esquece de deixar um like e se inscreve no canal, porque eu vou estar produzindo cada vez mais conteúdo sobre a área de tecnologia. Beijão!